20 horas. Estação Floripa. Inscreva-se no canal do YouTube da Rádio Estação Floripa e siga no Facebook e Instagram. Rádio Estação Floripa, sempre conectada com você. A Rádio Estação Floripa apresenta Programa Espaço Aberto, EF, com Marcos Brum. Bom dia, estamos no ar, ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Estação Floripa, para darmos início ao programa que estreia hoje, Espaço Aberto Estação Floripa. Hoje temos uma convidada especial em nosso estúdio, ela é contadora, a Mônica, e daqui a pouco vai se apresentar para nós. E o nosso tema de hoje é a declaração de imposto de renda de 2024. Você que ainda não fez a sua declaração, a partir de ontem já estão abertas, a oportunidade que você tem de, através do programa da Receita Federal, de preencher a sua declaração referente ao ano calendário 2023. Então, vamos iniciar o nosso programa. Um bom dia para você, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Eu sou Marcos Brum, hoje estreando no programa Espaço Aberto Estação Floripa, para você. Nesse sábado maravilhoso, hoje, dia 16, se eu não estou enganado, 16 de março de 2024. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp 991738095. Vá lá no nosso YouTube também, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva em nosso canal do YouTube, acesse o nosso site, veja o nosso Instagram, nossas redes sociais e também nos ajude a produzir os nossos programas 24 horas no ar. Rádio Estação Floripa, uma rádio sempre conectada com você. Muito bem, vamos iniciar então o nosso programa de hoje, que tem como tema a declaração de imposto de renda de 2024. Seja bem-vinda a nossa convidada, a Mônica, que vai agora se apresentar para vocês, dizer qual é a profissão dela, né, qual é o trabalho dela, e hoje vai tirar as nossas dúvidas sobre a declaração de imposto de renda de 2024. Se você tem perguntas, pode mandar através do nosso WhatsApp, como nós falamos, o 48 99173 8095. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda à Rádio Estação Floripa. Bom dia a todos. Eu me chamo Mônica Santos. Eu trabalho com contabilidade faz 13 anos. E eu sou da área fiscal, societário, imposto de renda. E hoje o Marcos me convidou para vir aqui para falar a respeito, né, das dúvidas, porque todo ano, né, o pessoal tem sempre aquelas mesmas dúvidas a respeito do imposto de renda. Né? Tem gente que declara todo ano e mesmo assim também tem dúvida. Então a gente está aqui para esclarecer um pouquinho, né, dizer quem tem obrigatoriedade, quais são as situações que precisa e responder algumas questões assim que ao longo dos anos eu recebo sempre. Então a gente vai falar a respeito disso um pouquinho hoje. Muito bem. 2024, declaração de imposto de renda. Você conhece o leão, não aquele leão do circo de antigamente, mas o leão do imposto de renda. Você pode nos dizer quem tem a obrigação de declarar o imposto de renda e quais são as penalidades se não o fizer? Sim, esse ano teve algumas mudanças ali, né? A gente estava com aquela tabela ali do imposto de renda, já fazia um tempinho que ela estava estagnada, ela não tinha atualização, e teve atualização em 2023 e teve agora em fevereiro de 2022 também.
Então, eu peguei até uma colinha aqui, né? Porque foi uma mudança bem recente. Então, assim, ó, quem tem obrigatoriedade, tá? Quem teve rendimento tributável acima de R$ 30.639,90. Aí, às vezes, o pessoal vai me dizer assim, Mônica, mas eu trabalho de carteira assinada, eu já tenho a minha retenção na fonte. Eu tenho que informar? Tem. Se na tua declaração, se no teu informe de rendimento, que é aquele papelzinho ali que a empresa fornece, a tua renda ali for acima de R$ 30.639,90, tem a obrigatoriedade de declarar, mesmo que já tenha pago, e aí tem chance de restituir, tá? Então tem que informar sim. A segunda situação é para quem tem renda não tributável acima de 200 mil. Antes era 40 mil. O que são essas rendas não tributáveis? Quem tem empresa, quem é empresário, sócio, né, de empresa e tem a distribuição de lucro, que a distribuição de lucro ela é isenta. Mas se a tua distribuição de lucro for acima de 200 mil, se tu teve algum bem de doação, que a doação ela não tem imposto de renda, mas a doação também tem que ser informada. Para quem é produtor rural e teve uma renda acima de 153 mil, também tem que informar. E para as pessoas que têm bens, né? Quando a gente fala em bens, pode ser valor no banco, pode ser casa, pode ser carro, acima de 800 mil. Então, essas são as obrigatoriedades, tá? O mais comum é a pessoa física ali, que trabalha assalariada, nos 3.639. Depois a gente vai para os sócios, né? Acima de 200 mil. Quem teve ali doações, os produtores rurais e quem tem bens e imóveis, né? Bens também em dinheiro, acima de 800 mil. Esses são obrigados a informar, tá? A fazer declaração. Muito bem. Então, declaração de imposto de renda, todos têm que fazer, desde que tenham todas essas condições aí a serem atendidas. Muito bem, Mônica. E quem eu posso colocar como dependente? A família, o vizinho, o amigo, como é que é isso? Para dependente pode entrar esposa ou esposo, né? Desde que tenha ali o documento de que é casado. Aí assim, eu não tenho, eu sou, como é que a gente fala aqui, eu sou juntado, né? Aí tem que ter pelo menos 5 anos de união ou que tenha filho, tá? Aí se tiver filho também pode colocar. Nos casos de filho, pode colocar até 21 anos. Mas se os teus filhos estudam, ou estudam no colégio técnico, que faz aquele segundo ano, ou faculdade, e vocês é que arcam com essas despesas, vocês podem colocar os filhos até 24 anos. Quem tem pai e mãe, né, que mora junto, às vezes a gente sabe, né, se aposenta, uma aposentadoria não dá conta e acaba vindo morar com os filhos. Pode informar, desde que os pais, eles não recebam um valor acima de 22 mil, se eu não me engano, 22.627, uma coisinha assim, tá? Aí tu pode colocar os pais. Agora, em casos assim, irmãos, outros níveis de parentesco, podem entrar como dependentes se eles tiverem, se tiver a guarda, ou se forem pessoas com alguma doença comprovada e que tu tenha que fazer o cuidado daquelas pessoas e tu também tem que ter um laudo, alguma documentação médica para informar. Então, esses são as pessoas que podem deduzir. E essa dedução, ela acontece o seguinte, tá? Vamos supor ali que tu teve a renda dos 30 mil. Quando tu coloca um dependente, a Receita, ela pega aquele valor do dependente e ela diminui 2.859 da tua base de cálculo. Então, ela vai diminuindo, é assim, tá? Não quer dizer que ela vai diminuir uma alíquota direta, ela vai diminuindo da tua base a quantidade de dependente. Muito bem. E a questão dos imóveis, o valor dos imóveis, eu tenho que atualizar todo ano aquele valor do imóvel, é o valor venal, é o valor de mercado, como é que eu posso atualizar esse valor? Quem é que eu devo procurar, um contador ou um corretor de imóveis? Como é que eu consigo atualizar esse valor? O que acontece muito? O pessoal às vezes chega e diz assim, eu fiz uma atualização com o meu, normalmente com o corretor, e aí ele viu que o meu imóvel lá que eu comprei a 100 mil reais está valendo 300 mil. Eu posso ir na declaração de imposto de renda e colocar essa atualização? Não pode, tá? Se tu comprou o bem por 100 mil, tu vai ficar informando aquele bem por 100 mil até que tu faça alguma melhoria naquele imóvel.
Em 2023 eu aumentei, eu fiz reforma, eu troquei telhado. Então, tu tem que guardar todas essas notas, comprovar que foram para isso. Eu paguei um empreiteiro para fazer uma reforma. Pede a nota pro empreiteiro. E aí, essas notas, a gente vai fazer a soma e vai incluir na valorização do teu imóvel. Aí é permitido, tá? Agora, tu ir num corretor, ele fazer um laudo lá para ti e trazer, não adianta, tá? Porque o pessoal tenta fazer isso para fugir do imposto lá na venda, né? Mas a Receita, ela é esperta e ela não quer perder dinheiro. Então, às vezes, não adianta tu avaliar e me dizer que ele vale mais. Tu comprou ele por 100 e tu vai vender por 300, eu vou te cobrar a diferença disso, tá? Então, não adianta. Falando em dedução de imposto de renda, o que eu posso deduzir? Por exemplo, tem pessoas... em despesas médicas eu vou deduzir lá todos os remédios que eu compro, que a minha avó compra, que a minha mãe compra, traz um monte de notinha, às vezes no CPF dele, né? Cirurgia que foi feita não sei onde. O que pode ser deduzido do imposto de renda sem causar nenhum problema, sem cair na malha fina? O que pode deduzir, tá? É os dependentes que a gente comentou, as despesas médicas, que aí entra... qualquer tipo de consulta, tá? Dentista, fisioterapeuta, até estética, se a pessoa fizer alguma cirurgia, entra também. Não entra remédio, tá? Muita gente, às vezes, procura a gente com várias notinhas. Normalmente, pessoas de mais idade, que tem um gasto muito alto com medicação. Medicação não entra, tá? Então, Parei que me fugiu aqui. Vamos lá. É os dependentes, é as despesas médicas, despesas com educação, tá? Escola particular do filho, faculdade, isso aí também deduz, tá? E o aluguel, que é algo que o pessoal pergunta muito. Eu pago o aluguel, eu moro de aluguel, eu posso deduzir? Não, tá, pessoal? O aluguel, ele é obrigatório entrar na declaração, mas ele não deduz. Então, é basicamente os dependentes legais, as despesas médicas e despesa com educação. A pessoa que tem um imóvel, ela alugou para um terceiro, ela tem que declarar e isso afeta o ganho dela depois na restituição? Sim, a pessoa diz o proprietário ali do bem. Isso. Sim. O que acontece? O aluguel, ele tem a obrigatoriedade do livro caixa. O carnê-leão lá que o pessoal fala, né? Só que assim, é muito raro o pessoal fazer. É uma obrigação mensal, tá? Se a gente for ir a fundo, o fisco diz que quem tem renda de aluguel tem que informar isso mensalmente e recolher a guia, né? Só que as pessoas dificilmente fazem. Então, o que a gente orienta? Faz, então, no final do ano, já que não tem o hábito de fazer no decorrer do ano, que é o correto, se faz o ajuste dentro da declaração. Então, assim, você ganha lá um aluguel de 2.000, mas você paga IPTU, você paga taxa de condomínio, você paga um valor ali para uma imobiliária administrar ali o seu bem. Esses 3 valores, eles podem diminuir a sua receita do aluguel, tá? Então, assim, o correto, tá, pessoal, é fazer mensal. É ter, ou você mesmo fazer, ou procurar um contador para fazer o carnê-leão ali, recolher a guia sempre no mês seguinte. Se não fizer assim, quando for fazer a declaração, apresentar o valor que recebeu, deduzindo o IPTU, taxa de condomínio e essas despesas das administradoras. Às vezes acontece de um inquilino ele fazer reformas no bem, né? E ele pedir assim, eu investi no imóvel, tu não me dá um desconto ali, né, desse valor de aluguel? E as pessoas confundem isso achando que isso vai ser um desconto, um abatimento. Mas não. No momento que um terceiro faz uma reforma, a melhoria no teu bem, vamos supor que seja de 10.000, e tu dá um desconto para ele nos próximos aluguéis, aqueles 10.000 são uma receita. Então, ele entra na tua base de cálculo para tributar, tá? Então, ele não abate. Só o que abate mesmo são as taxas que envolvem ali a manutenção do imóvel. IPTU, condomínio, se tiver emolumento também, precisa tirar alguma taxinha no cartório também, e as despesas com quem administra ali, que normalmente é a imobiliária. Ô, Mônica, eu estava lembrando aqui até para dar uma relaxada, de uma piada, claro, né? Diz que tinha um concurso para contador, uma seleção para contador. Uma empresa, uma enorme empresa, e tinha uma fila de mais de 100 pessoas. E aí um rapaz, faltava 10 minutos para fechar a porta para essa seleção, ele chegou com uma pastinha bem pequenininha, uma pastinha surrada, suja,
né? E aí ele foi o último da fila. Os 99 foram entrevistados para essa seleção aí de contador da empresa. Todo mundo queria essa vaga, uma vaga só. E ele era o último. Quando chegou a vez dele, o proprietário da empresa que estava fazendo a entrevista. E aí ele colocou uma folha de papel na frente dele, um balanço para ele fazer, em 5 minutos. Jogou na frente dele e diz assim: quanto é que dá esse balanço? O rapaz olhou para o dono da empresa e disse: quanto é que o senhor quer que dê? A gente sabe que não é assim. Não adianta querer mascarar lucro, não adianta alterar, tem que ser informação precisa, com comprovação. Porque a Receita Federal ela está muito bem equipada digitalmente, inclusive para confrontar dados, né? Exatamente. E hoje já existe a declaração pré-preenchida. Poderia nos falar alguma coisinha sobre isso? Sim, o fisco... Eu vou fugir um pouquinho do assunto para voltar no assunto, né? Isso que o Marcos falou é bem verdade. A Receita Federal, ela cada vez, ela fecha mais o cerco. Às vezes o contribuinte, ele não sente tanto isso, porque quem envia as declarações é a gente, né? Então, a gente sabe o que eles estão pedindo. Só nesse último ano, teve a DCTF Web, a FDRENF, então assim, ó, eles vão aumentando a quantidade de declarações para cruzar os dados. Então, o que eles notaram? Que nos últimos anos, às vezes o pessoal ia lá, baixava o programa, informava só o rendimento ali que a empresa mandava e seguia o baile. Não informava mais nada, não passava mais nada para eles. Então, eles resolveram facilitar tanto para o contribuinte quanto para o contador e para eles também. E eles fizeram a declaração pré-preenchida, que vocês conseguem acessar com a senha do Gov, né? Entra lá no ECAC, acessa os dados ali com o CPF, a senha, e tu já vai ter várias informações ali dentro. Essa declaração ela é muito boa para quê? Porque ali já tem o teu informe da empresa, se tu teve despesas médicas com nota e a empresa ali que tu, né, tomou o serviço, ela já informou na declaração que é a DMED e já puxa lá dentro. Se tu teve um aluguel que tu recebeu e o teu inquilino lá, ele já informou na declaração dele, aquela informação também puxa. E essa declaração pré-preenchida, ela puxa dados dos anos anteriores também. Então, vamos supor assim, ó, agora em 2023, a gente encheu já, colocou que tu tinha um carro, uma casa, um valor em conta de banco, independente. Quando tu vai fazer de 2024, ela puxa todas essas informações e ela deixa zerado, esperando que tu diga assim para a Receita: eu continuo com esse carro, eu ainda tenho essa casa, meu valor na conta de banco é esse. Então, ela facilita muito para quê? Para o contribuinte fazer o próprio preenchimento, às vezes nem sempre procurar um terceiro para fazer para ele, né? E para ela também, porque é uma forma dela já dizer assim, ó, antes que tu me diga que tu não tem isso, eu sei que tu tem, então tu vai ter que me informar. Então, a declaração pré-preenchida vocês acessam através do ECAC. E quem entra no site da Receita Federal, hoje em dia tem um balãozinho assim do lado direito, que é um leãozinho. E ali vocês podem fazer perguntas, quem tiver dúvida. Se a pessoa não sabe se declara uma informação, se tem a obrigatoriedade, pode ir ali no leãozinho. Ele é bem prático, eu já testei para ver como é que funciona. Tu faz qualquer perguntinha assim, larga solto a pergunta, e ele te responde o questionamento dizendo se tu precisa ou não, te dá a legislação, é bem interessante. Ontem ainda tive um colega de trabalho que me perguntou o que é essa tal de assinatura digital. Quer dizer, muitas pessoas ainda não sabem a importância da certificação digital. O acesso a vários documentos, né? O cadastro único, né? Essa assinatura, o gov.br, lá se não me engano, é gratuito, né? Eu utilizo bastante também, né? Tu poderia falar alguma coisinha? A importância da assinatura digital hoje em dia, né? Da pessoa ter a sua senha, não divulgar para ninguém, que isso pode trazer problemas futuros, em breve, né? E também para acessar o imposto de renda. É interessante ter assinatura digital, acessar através do gov.br ou de outro tipo de assinatura digital? Sim, o Gov, hoje em dia, ele é utilizado para tudo, né? A gente ainda vê muita gente tendo dificuldade em acessar ou em querer acessar, porque o pessoal às vezes não quer, né, essa tecnologia, mas ele é utilizado para tudo. Ele é uma assinatura eletrônica do governo, onde ele consegue também ter todos os teus dados num lugar só.
e te passar todas as informações também, sem que o contribuinte tenha que ir na Receita lá verificar a situação. Então, assim, ó, o gov.br é um aplicativo, vocês podem baixar, aí botam o CPF de vocês vão criar uma senha, e ali a gente sempre pede, assim, para o pessoal informar o máximo de informações possível, tá? Porque ele trabalha com níveis de segurança, nível bronze, prata e ouro. Então, quanto mais alto for o teu nível de segurança, mais acesso a serviços da Receita você consegue ter pelo telefone. Tá? Esse do Gov, ele te disponibiliza a carteira de habilitação eletrônica digital, também tu vai utilizar a mesma senha, a carteira de vacinação, o título de eleitor, o meu INSS para quem é aposentado e às vezes precisa tirar alguma informação ou agendar algum benefício, tudo é por essa senha. Tá? Aí a Receita, quando começou, ele era mais para consultar, né, esses dados. Depois eles começaram a ver que o pessoal utilizava muito isso para assinatura eletrônica, como o Marcos falou. Então hoje, assim, ó, tu tem um contrato para assinar, tu não precisa mais ir no cartório registrar. Tu pode ter a tua senha do Gov, teu acesso, pegar esse documento e jogar ali para dentro do programinha. Tu vai autenticar aquela assinatura ali dentro do próprio programa. Então, tipo, já é um gasto que tu não precisa ter. Quem vai fazer abertura de empresa, né? Antigamente a gente tinha que ter ou a assinatura manual e tinha que autenticar em cartório, ou fazer o certificado digital da pessoa física, que era um custo, né? E hoje tu pode fazer tudo com a assinatura do Gov. Então, ele é muito prático. Eu vou dar um exemplo, assim, até foge um pouco, mas para a gente ter uma noção. Esse tempo eu fui com a minha madrinha, ela já tem 70 anos, e a gente foi comprar uma passagem para ela na rodoviária. E ela tem aquele desconto lá, né, da idade, que consegue. E a gente não conseguiu comprar porque ela não lembrava a senha do Gov dela para mostrar para eles ali o rendimento dela ali, que ela tinha o direito àquele desconto. Então, assim, ó, é uma coisa boba, mas a gente para pensar, se ela tivesse no telefone, se ela lembrasse da senha, se ela desse importância, ela tinha conseguido aquele desconto. Então, assim, ó, essa senha, ela é a mesma coisa do que hoje tu andar com teu documento de identidade, tá? Porque desse programinha, tu acessa tudo que é documentação tua. Então, eu recomendo todo mundo a fazer. Quem não lembra da senha, vai lá, entra, bota que esqueceu, pega de novo. E para finalizar, como o Marcos ali comentou, essa função de passar a senha, tá? A gente até acaba solicitando algumas vezes quando vai fazer a declaração também ou algumas outras coisas, a gente pede para o cliente duas coisas. Ou a senha e depois o cliente troca, ou uma procuração, para a gente poder fazer esse tipo de entrega de declaração ou assinatura de documento. Então, pode ocorrer que peçam para vocês, então vocês cuidem, tá? Se forem passar, tem que ser alguém de confiança, senão vocês façam uma procuraçãozinha digital, lá dentro pelo aplicativo mesmo, deem um prazinho ali de 30 dias e depois a procuração é extinta. Muito bem, falando em assinatura digital, para acessar, inclusive para acessar vários documentos, né? O programa da Receita Federal já está disponível para as pessoas que querem baixar no computador, acho que no celular também pode. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, eles disponibilizaram no dia... Eles abriram até uma exceção esse ano. Eles disponibilizaram no dia 12 para o pessoal começar a fazer o pré-preenchimento. E desde ontem, dia 15, eles já disponibilizaram para fazer o envio mesmo e a transmissão. Então, quem baixa o programa não consegue ter a declaração pré-preenchida, tá? Quem baixar o programa vai ter que fazer do zero, botar nome, CPF, todos os dados lá. E quem acessa ela pelo ECAC consegue ter a declaração pré-preenchida. O layout do programa ele é um pouquinho diferente. Eu, particularmente, eu acho o programa em si mais prático, assim, ó, visualmente ele é mais fácil de entender. Então, a pessoa pode fazer o quê? Pode entrar lá no ECAC, pegar a pré-preenchida e ir jogando pro programa, caso ela queira fazer sozinha, né? Ou então, entra lá dentro do ECAC, confirma tudo ali, só transmite e vida que segue. E aquela questão de transportar dados da declaração anterior, ainda é possível? É possível, mas tem que ter o arquivo. É que normalmente, assim, não é de praxe os contadores mandar o arquivo, que eu vou falar assim por mês. A gente mandar a declaração e o pessoal, todo mês, todo ano, nos pede a declaração de novo, porque o pessoal não guarda a declaração. Então, tu mandar o arquivo é mais difícil ainda. Então, para te importar o arquivo para o novo programa,
tu tem que ter o arquivinho. Quem é contador já tem isso salvo, mas a pessoa ali que é pessoa física que vai fazer, aí eu recomendo fazer pelo ECAC, pré-preenchida mesmo, eu acho que é mais prático. Uma outra pergunta, Mônica. Tem perguntas que nós não combinamos, mas não tem problema não. Qualquer coisa a gente responde depois, em outra oportunidade. A pessoa faz uma declaração e coloca um imóvel, por exemplo, uma declaração de 2023. Um imóvel que vale tanto. E esse ano esqueceu de declarar aquele imóvel. Ou ela vendeu, ela simplesmente esqueceu, o imóvel ainda está com ela. Isso pode causar malha fina? Se esqueceu de colocar, mas ainda tem um imóvel no nome, eu acho muito difícil de ter uma malha fina. Mas aí tem a opção de retificar, né? Porque para retificar tu não paga multa, tu não paga nada, tu vai ali e retifica. Agora, se a pessoa tinha um imóvel, a pessoa vendeu e a pessoa não colocou porque esqueceu, porque não quis, isso pode gerar sim, tá? Primeiro porque quando tu vende um bem, o imóvel é diferente do carro. O carro, normalmente, quando a gente vende, a gente perde, né? Dificilmente a gente ganha com a venda de um carro. O imóvel, sim, a gente compra por um valor e sempre vende ele um pouquinho a mais. Então, normalmente, ele tem ganho de capital. E a Receita consegue essa informação através do quê? Das prefeituras, né? Que elas têm ali quando faz a transferência do IPTU. Os cartórios, que os cartórios, eles mandam também uma série de declarações. Então, pode ser que lá, quando estiver pertinho dos 5 anos, tu caia em malha fina e a Receita te questione cadê, né, o imposto de renda que tu não pagou daquela venda, daquele bem. Então, esse caso pode dar problema sim. Agora, só esquecer, não coloquei porque esqueci, mas ainda tenho bem, pode retificar e colocar. Existe algum problema, por exemplo, com a Receita, quando a pessoa faz uma doação financeira, ela tem que declarar isso? Vamos supor, eu tenho 100 mil lá, eu quero doar para um amigo, para um filho, para algum parente. Eu tenho que declarar como doação para fulano de tal e ele tem que declarar como recebido? Isso. A doação, ela não incide imposto de renda. Tu vai colocar que tu doou para um filho, o filho vai colocar que teve aquele recebimento, mas a doação, ela incide o ITCMD, que é um imposto estadual. Então, assim, a Receita não vai te cobrar imposto sobre aquilo, mas o Estado, sim. Porém, a Receita, ela exige que aquilo seja informado. Ela diz assim que aquilo ali, se tu tem uma das obrigatoriedades de fazer a entrega da declaração, aí tu teve uma situação de doação, tu tem que informar. Mas IR não tem, mas tem o ITCMD que é estadual. E o tipo de declaração, quando eu baixo o programa ali, eu posso optar com dedutivo, não dedutivo, se eu tenho bem, se eu tenho despesa ou não tenho despesa, aquele que me der mais vantagem, mais retorno ou menos imposto, né? Isso, a Receita, ela dá duas opções, que é a simplificada e a completa, né? Normalmente a simplificada é usada bem para aquela situação assim, eu sou um trabalhador, eu não tenho quase nada de bens, eu só vou ali e tenho meu salário, informo meu salário e vida que segue. Agora, quem tem bens, tem dependentes, tem despesas médicas, normalmente a completa vale um pouquinho mais a pena. Tá? Mas a Receita, ela deixa tu escolher ali na hora. Ela dá uma opçãozinha ali no cantinho esquerdo. Eu vou dar um exemplo assim, quem tem valor a restituir. Se tu fizer a completa, tu restitui 1.300. Se tu fizer a simplificada, tu restitui 1.000. Tu pode só clicar que tu quer restituir um pouquinho mais. Então, eles permitem tu ir ali trocar. Tu não tem problema. Então, não precisa escolher isso antes. Tu pode escolher isso no finalzinho ali, depois tu vê o que é mais vantajoso pra ti. Eu, por exemplo, recebi uma herança, não recebi, R$1 milhão. Eu tenho que declarar? Tem que declarar. Não recebi, tá, pessoal? É só um exemplo. Tem que declarar primeiro que assim, mesmo que tu não te enquadrasse em nenhuma das outras situações, tá? Como se trata de um montante, né, acima de 800 mil, tem que declarar. Tu vai informar ali que é um rendimento não dedutível, porém, tu já vai ter pago, né, a gente acredita, tu já vai ter pago lá pro Estado, a parte do Estado em relação a essa herança. Então, ali dentro da declaração é só para te informar o teu bem, mas pro Estado tu já faz esse pagamento. Bem que eu gostaria de receber uma herança de R$1 milhão, né? O importante é ter saúde, né? Muito bem. O aluguel, nós já falamos alguma coisa sobre isso, né? Declaração em conjunto ou declaração em separado. O cara é casado, a mulher tem bens, ele tem bens, depende também do regime do casamento, como é que é isso? Normalmente, quando as pessoas têm regime de comunhão, né,
Eu sempre acho melhor, eu tenho essa opinião pessoal, fazer separado. Cada um faz a sua. Até porque a declaração, ela é algo que a gente utiliza muito assim, ó. Tu vai financiar um carro para comprar uma casa, tu tem que apresentar uma renda no banco, tu tem a tua declaração. Tu não precisa pedir do teu esposo, né, e aparecer ali que tu é dependente. Então, eu acho que é muito mais prático cada um fazer a sua. Agora, assim, ó, vamos usar uma situação onde o casal trabalha e eles têm bens em comuns e esses bens em comuns dão renda. Eles têm um imóvel lá que tem um aluguel. Como é que eles podem fazer isso? Ou eles pegam aquela renda do aluguel e dividem 50% para cada um, e o que é dedutível também daquele aluguel, 50% para cada um, e cada um faz a sua. Ou eles escolhem um só para ser responsável por isso. Um exemplo, o marido ele vai informar só a renda dele e vai informar que ele, isso eu tô falando em declarações separadas, tá? Ele vai fazer a renda dele e vai dizer assim, eu tenho um imóvel com a minha esposa, mas a gente tem uma comunhão universal de bens, então vamos informar tudo no dela. Ela vai informar o imóvel, ela vai informar a renda e ela vai informar as deduções. E os filhos dependentes também tem que ser para um só, tá? Um filho que é dependente não pode dividir metade para cada um, ou fica com o marido ou fica com a esposa. E aí eles definem ali. Normalmente o que o pessoal vê? Tenho mais chance de ter restituição na renda de quem? Do meu marido, da minha esposa, e aí se faz essa escolha. Agora, num caso que queira fazer assim, não, a gente quer fazer uma declaração única. Tu vai colocar a pessoa como tua dependente, mas aquela renda que ela tiver também vai entrar na tua declaração, tá? A minha esposa, ela tem um salário de tanto, não chega a ser acima de 30 mil, mas ela tem um recebimento, tu vai informar. O mesmo também se aplica assim, eu não tive despesa médica, mas a minha esposa teve despesas médicas e os meus filhos tiveram também. Tu vai informar as despesas médicas da tua esposa e do teu filho. Então, só pra gente entender, quem faz separado e tem bens em conjunto, ou separa 50% para cada um, ou um só do casal informa tudo, tá? E quem o coloca como dependente vai informar o dependente e vai informar as receitas e as despesas do dependente, tá? Muito bem. E se a pessoa recebeu o auxílio emergencial, por exemplo, 2023, tem que declarar? Tem, gente, esse auxílio emergencial, eu até coloquei ali como um dos tópicos, porque isso deu muito problema no primeiro ano, né? Teve muita gente que solicitou auxílio emergencial, né? E aí, depois de um tempo, começou a trabalhar e teve uma renda. E o governo solicitou esse valor de volta, né? Então, teve gente que nem sabia disso. Eu fiz algumas declarações que a gente, né, foi informado ali o auxílio, foi informado a renda e quando chegou no final a pessoa tinha que devolver o valor inteiro do auxílio. E teve outras pessoas que caíram na malha, exatamente por isso, porque não informaram o auxílio. E aí lá na metade do ano, né, porque foi naquela época de pandemia, o pessoal recebeu o salário, voltou a trabalhar normal, ganha dinheiro, e o fisco disse assim, me devolve aquele valor lá do auxílio que eu te dei, porque tu ultrapassou o valor permitido. Então, assim, quem recebeu o auxílio emergencial em 2023, informa, tá? Eu não vou dizer assim, que todo mundo é obrigado a declarar, porque quem só recebeu o auxílio, não tem problema, porque a pessoa não tem uma outra renda. Então, realmente, o auxílio foi válido. Agora, a pessoa que recebeu o auxílio por um prazo, mas depois começou a trabalhar, ou entrou num emprego que ganhou bem, né, teve um salário bom, informa o auxílio. Não tem como fugir, tá? O fisco, ele pode demorar, mas ele vai pegar, e o momento que ele pegar, ele vai cobrar aquilo com multa e juros. Então, quem utilizou... Às vezes a pessoa fica na dúvida, será que eu tenho que declarar ou não? Entre em contato com o contador, manda as informações, manda um informe, diz qual foi o valor que recebeu, ele consegue verificar, fazer o cálculo. Mas não deixa passar e acha que não vai dar nada, tá? Porque teve muita gente realmente que teve problema com isso, teve que devolver os 3 mil, assim, uma guia só. Tem pessoas que dizem, eu mesmo faço a minha declaração de imposto de renda. Entro ali, hoje tudo no aplicativo, tudo é fácil, baixo o programa e eu mesmo faço. Não é tão simples assim, né? Eu digo assim, que quem quer fazer tem que ser aquela pessoa que realmente não só trabalha ali de carteira assinada, tem um informe e vida que segue. Não tem mais incomodação nenhuma. Ou a pessoa que tem um entendimento, que vai atrás, né, que procura ver no que aquilo vai refletir.
Agora, se tu tem uma movimentação mais complicada, se tu tem bens, se tu tem investimento, e tu já não sabe aonde tu vai preencher aquilo ali, procura alguém para te auxiliar. Porque às vezes é aquele barato que sai caro, né? Tu não quer gastar um valorzinho ali, mas tu acaba gastando mais lá na frente. Porque assim, Marcos, às vezes a Receita, ela te cobra ou ela te fiscaliza, ela te coloca em malha fiscal e nem sempre a Receita tá certa, tá? Às vezes ele não tá. E aí a pessoa já se desespera, entra lá, paga a multa, paga a guia, paga tudo. E era só entrar com um documentinho ali solicitando uma retificação e não ter necessidade daquele desespero todo. Então, procura alguém para te auxiliar. Se tu não te sente seguro para fazer, se tu não tem um conhecimento, ou se tu não quer ir atrás de conhecimento porque tu não tem tempo para isso, procura alguém que saiba, que possa te auxiliar para não ter problema lá na frente. Porque assim, ó, eles gostam de deixar passar o máximo de tempo possível para cobrar, para eles poderem cobrar. Isso que eu ia falar, me permite até acrescentar alguma coisinha aqui agora, quer dizer, é uma outra pergunta, na verdade. Tem pessoas que dizem, o brasileiro deixa tudo para a última hora, a maioria, né? Eu tenho 5 anos para retificar, então eu não tenho pressa. Se a pessoa não retificar, nem nesses 5 anos e, não vai dar nada, o que isso pode ocasionar lá na frente? Ela não vai poder mais fazer concurso, ela pode perder o emprego, pode ter o salário bloqueado. O que pode acontecer? Deixa eu ver aqui, nós estamos em 2024, né? Em 2022, começou uma situação de bloquearem os CPFs, né? E essas coisas é engraçada porque assim, ó, a gente vai descobrindo conforme o pessoal vai ligando, né? Tipo, eu tive o primeiro que me ligou, meu CPF foi bloqueado. Nossa, que estranho. Aí a gente vai atrás pra ver, não tem nada, não sei o quê. Aí a gente, foi no ECAC porque uma declaração não foi entregue. E aí isso começou a correr. E aí assim, do momento que bloqueia o CPF, bloqueia a conta, né? Como o Marcos falou. E aí tu não consegue receber, tranca tudo. E aí tu vai atrás, porque o teu CPF ele é vinculado na Receita. Tu vai na Receita e vai perguntar, o que aconteceu? A Receita diz assim, olha, a gente viu que lá em 2016 tu não declarou, ou tu declarou errado, ou tu caiu em malha e teu contador ou tu não viram. Porque o que acontece? Hoje com o ECAC, o bom é isso. A gente consegue entregar a declaração. E quando a gente tem ali, que antes tinha o código de acesso, né? Hoje eles tiraram o código de acesso, só tem a senha do Gov. A gente consegue acompanhar, a declaração foi processada, a Receita diz que isso aqui não está correto, vamos dar uma ajustada. Então, hoje a gente consegue dando uma acompanhada. Só no programa não dá, tem que ser pelo ECAC. Então, tu consegue arrumar em tempo hábil. Agora me diz assim, quem é que vai, faz a entrega da declaração e fica entrando no ECAC para ver como é que tá. A gente não tem tempo hábil para isso. Eu digo, né, não contador, eu digo assim, nós, trabalhadores ali, não vão ficar entrando para ver. E a Receita, ela conta com isso. Ela conta que ela vai dizer lá que tá errado e que tu vai ficar entrando para visualizar aquilo ali. E ninguém olha. E aí, lá em 2016, ele te colocou em malha, tu não ajustou, tu não arrumou, e aí tu tem que arrumar agora. E aí tem 2 situações. Ou tu não entregou a declaração lá na época, e tu vai ter que entregar hoje, e aí tu paga uma multa. Se tu não tiver imposto a pagar, é R$ 165 a multa. Se tu tiver um valor de renda a declarar em imposto, é 20% daquele valor. Então, assim, se tu fingir que não vai dar nada, que a Receita não vai pegar, que a Receita não vai ver, ela pega, ela te multa e bloqueia teu CPF. E aí tu acabou tendo um gasto que tu não precisava, né? Porque se tu tivesse feito ali dentro do prazo, não pagava nada. É como já dizia Jesus, dai a César o que é de César. Tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. Senão as incomodações vêm depois. E isso é justo. Você que recebeu um valor, tem que pagar X imposto? Tem que pagar X imposto. Portanto, assim como nós temos o médico da família, o dentista da família, o padre da família, nós temos que ter também o contador da família. A Mônica, nós temos o privilégio de termos a Mônica como contadora da Rádio Estação Floripa. Excelente profissional. Recomendo. Obrigada. E eu gostaria, inclusive, que ela falasse um pouquinho da empresa dela, do escritório dela. E você que ainda não tem o seu contador, ou que já tem e quer trocar de contador, por N razões, as pessoas são livres, né? Eu indico a Mônica, a nossa contadora da Rádio Estação Floripa. Poderia falar um pouquinho do teu trabalho? Claro, muito obrigada, né, Marcos? Contato.
Porque assim, eu conheci o Marcos através de uma indicação de uma amiga. E hoje, né, o escritório ele é realmente voltado para isso. A gente tem uma visão de que o cliente ele nos procura porque ele quer um auxílio. Então, a gente está ali para realmente atender pelo WhatsApp, para ajudar, para passar uma informação, para falar com calma, com educação. Então, a nossa missão é basicamente isso, é a gente tratar o nosso cliente como alguém que realmente fosse parte daquilo ali, sabe? Então, a gente tem todo um carinho, todo um cuidado. Eu trabalhei muitos anos em escritório, eu trabalhei com muita gente. E eu sei que o pessoal é muito sem paciência, que o pessoal fala... Que a gente fala, às vezes, a mesma coisa várias vezes para pessoas diferentes. Então, quando às vezes chegava no terceiro cliente, o pessoal já estava assim, poxa, mas eu já falei, mas eu já comentei. E aí, quando eu saí disso tudo, eu pensei, não, né? A gente tem que ter noção que a gente entende do assunto, mas o cliente não. É que nem hoje eu tive aqui na rádio, já tinha vindo aqui antes, mas hoje eu participei do programa e, gente, é tanto aparelho, é tanta coisa aqui, que eu fico assim, meu Deus, como é que o pessoal entende como é que isso funciona? Porque cada um entende da sua área, então a gente tenta ajudar dessa forma, né? Então, vendendo um pouquinho aqui, né, o nosso peixe, eu vou deixar o contato, que é o 8497-1686, né? O contato ele vai ser direto comigo. Eu cuido da parte fiscal, parte societária, e tenho mais umas meninas que trabalham ali junto, que cuidam da parte da folha. Mas todo o atendimento ele fica centralizado basicamente comigo, né? E aí eu vou terceirizando ali pro pessoal. Eu já trabalho, já faz 13 anos com contabilidade. Eu já trabalho faz uns 8 anos com imposto de renda. Tá? E toda vez que alguém nos procura para passar alguma situação, principalmente voltada ali em imposto de renda, agora não vou nem falar só de empresas, né? A gente sempre tenta entender um pouquinho o que o cliente quer, né? Uma situação que ocorre muito de MEI, né? Que o MEI ele diz assim, eu tenho que fazer a declaração. Ele diz assim, não, ter a obrigatoriedade não tem. Mas só o fato de ser MEI, tu não tem renda nenhuma. Se tu vai financiar uma casa, um carro, né? Ou vai dizer assim, qual é a tua renda? Eu sou MEI. MEI não quer dizer nada. Então, a gente já orienta, tu tem que fazer a declaração por causa disso, tens que ver se tem a necessidade por causa disso. Então, a gente vai avaliar e vai ver qual a necessidade daquele cliente, né? Mas a gente vai ficar muito feliz se puder ajudar, porque no final das contas é isso, né? A gente também conseguir auxiliar o outro lado ali. E vocês trabalham também com empresas jurídicas, naturalmente, sim, né? Contabilidade sim, empresarial. A gente trabalha com várias áreas. A gente atende comércio, a gente atende bastante empresa de construção civil. A gente atende também, que tem o Carne-Leão, que são médicos, fisioterapeutas, né? Clínicas de psicologia, locadoras de veículo, né? Também a gente atende bastante, revenda de veículo. Então, não tem nenhuma área, assim, que não abranja, tá? Pode ser qualquer empresa, qualquer situação, pode trazer pra gente que a gente vai conversando. Muito bem. O nosso programa de hoje, então, falou sobre a declaração de imposto de renda 2024, a importância de você ter um profissional realmente habilitado, né? Registrado na sua corporação, lá no seu conselho, né? No caso de vocês é o CRC, né? Uhum. CRC. Do que simplesmente entregar a sua declaração de imposto de renda para uma pessoa que não tem habilitação, uma pessoa que não entende, e gerar problemas maiores para você. Busque sempre um profissional habilitado. Eu hoje estou indicando aqui a nossa profissional aqui, contadora da Rádio Estação Floripa, a Mônica, né, que acabou de dar o seu contato. Eu gostaria que tu repetisse o teu telefone. É 984-97-1686. Mas aí depois qualquer coisa eu vou ali no YouTube e certo. coloco. E eu queria agradecer, né, pelo convite de hoje, por estar aqui, né? Eu realmente prestigio bastante, né, a rádio, o que ela faz, o espaço que vocês dão ali pro pessoal, isso é muito legal. E só agradecer, tá, pessoal? Podem me convidar outras vezes, caso eu tenha alguma coisa para contribuir, e realmente elogiar e dizer que o espaço aqui de vocês é muito top. Muito bem. Nós da Rádio Estação Floripa agradecemos a presença dessa brilhante contadora, indicada pela doutora Andréa Vargas, né? Exatamente. Acertou, André. Acertou mais uma vez. Muito obrigado aí. A Rádio Estação Floripa também agradece a presença dela. Em nome de toda a direção da Rádio Estação Floripa, a Suzana
Neves Pacheco, também hoje fazendo a mesa para nós, também aqui presente. Ela que é locutora do programa Orando com Maria, hoje está nos ajudando na parte técnica. Agradecemos também ao Everaldo, né, que mesmo trabalhando remotamente na nossa rádio nessa semana, o Everaldo está lá em Salvador. Agradecer a ele todo o apoio também que está dando hoje no nosso programa. E a Rádio Estação Floripa está sempre aberta a você, profissional de diversas áreas, para vir aqui dar a sua entrevista, falar da sua empresa, do seu produto. No nosso programa estreando hoje, Espaço Aberto, Estação Floripa. Mais uma vez, muito obrigado, Mônica, pela presença. Agradeço pelos meus presentes também. Sim. Vamos usar bastante na praia. Muito obrigada. Um boné personalizado, uma caneca personalizada da Rádio Estação Floripa. E uma novidade que vamos colocar em primeira mão aí para você. Até o mês que vem estaremos lançando a nossa loja virtual com diversos produtos da Rádio Estação Floripa. Aguardem, em breve, novidades. Naturalmente que a nossa contadora vai estar fiscalizando todas as vendas, né? Todas as receitas da nossa loja virtual, né? Que você vai poder prestigiar, vai poder adquirir os nossos produtos. E quando quiser aparecer na Rádio Estação Floripa, gravar o seu podcast, fazer as suas gravações comerciais, ser nosso parceiro, nosso patrocinador, a Rádio Estação Floripa agradece o seu carinho, a sua parceria, a sua audiência. Desejando a todos um maravilhoso, um abençoado final de semana. Nós estaremos de volta aqui no próximo sábado, às 11 horas da manhã, com o programa Espaço Aberto. Eu sou Marcos Brum, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho mais uma vez, e até o próximo sábado. Um excelente final de semana, uma abençoada semana, muito próspera e muito profícua. Muito obrigado, tchau para você. Fique com Deus. Programa Espaço Aberto, EF, com Marcos Brum. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave